lar, de uma família muito desestruturada. O que me levou à igreja foi o convite de um amigo, porque eu estava de luto, estava sofrendo muito. Meu pai, ele tinha sido assassinado bem recente na época, e eu estava de luto e planejei a morte da pessoa que matou meu pai. E já estava com quase tudo pronto para poder vingar a morte do meu pai. E uma pessoa que sempre me convidava para ir para a igreja, eu sempre dizia não para ele, ele me convidou mais uma vez, uma noite, eu estava ali praticamente pronto para ir cometer um crime, ele me fez o convite. E eu fui para a igreja. Só que com aquela idade, naquela época, eu já tinha sofrido muito. Eu já tinha sofrido abusos sexuais, morei nas ruas um tempo, dormia nas ruas jogado, encolhido, só na camisa, sabe? Lembro perfeitamente o lugar, dormia ali atrás do Alameda Shopping, na cidade de Brasília, em Taguatinga, um bairro chamado Taguatinga. E eu dormia ali, me encolhia na minha camisa, e aquela experiência de rua foi uma experiência muito interessante, porque ali eu ouvia pessoas misericordiosas e eu ouvia pessoas cheias de ódio. Pessoas que falavam, que me julgavam, né? Porque eu estava ali meio que, literalmente visto como lixo. Eu estava ali meio que sujando a via, as pessoas queriam passar. E eu não estava, apesar de não estar no meio do caminho deles, né? Estava no cantinho, mas eles, né? Já ouvi coisas como lixo humano, ridículo, como pode deitar assim no meio da rua, deveria ir preso, tinha que dormir na cadeia. Eu ouvi muitas coisas do tipo, mas também eu ouvi pessoas que paravam, que me abraçavam, compravam comida para mim, levavam. Pessoas que já ousaram me levar até para dentro das suas casas. E nessa de morar nas ruas, eu acabei me aproximando de uma pessoa, ele meio que me contratou como ajudante. Eu era um menino de rua, então fiquei ali ajudando, limpar ali o comércio dele. Passou-se um tempo, eu fui abusado por essa pessoa. Então, a minha alma ela era muito amargurada, eu tinha muita revolta, cresci em um lar onde eu via muita briga, agressão física mesmo, não só verbal. A agressão verbal era normal. Então eu cresci em um lar de muita gritaria, muito palavrão, muito xingamento, sabe? Constante tensão. Eu lembro que éramos eu e meu irmão mais velho, que éramos os maiorzinhos na época. Eu tenho 5 irmãos, são 6 comigo. E eu e meu irmão, a gente ficava ali no meio. Meu irmão meio que segurava a minha mãe, porque a minha mãe se simpatizava, ainda tinha isso, o favoritismo entre filhos. Minha mãe se simpatizava mais com meu irmão, então meu irmão abraçava a minha mãe e eu, como era o cara mais chegado no meu pai, abraçava meu pai. Só que o que duas crianças, né, no meio de 2 adultos raivosos poderiam fazer? Pouquíssima coisa. Então, muitas vezes, sabe, e a minha mãe ia para cima do meu pai e aquela história do cravo brigou com a rosa, sabe? O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Minha mãe ia para cima do meu pai, dava uns arranhão nele e tudo mais, mas meu pai estraçalhava minha mãe. E ficávamos eu e meu irmão ali naquele meio, tentando conter os dois. Na ira ali, no auge da ira deles, meu pai me jogava, eu ia parar longe, entrava no meio dele, abraçando as pernas dele, para pai, e meu irmão de lá, para mãe, e a gente naquele inferno ali, vivendo aquele inferno, os irmãos pequenos eram menores, assim, de colo, engatinhavam, chorando, né? Eles talvez não lembram de muitas cenas, mas eu e meu irmão mais velho, a gente lembra perfeitamente. Então, o meu pai, ele batia muito na minha mãe desde cedo. Minha mãe contava uma história para mim, que ela estava grávida de mim e o meu pai empurrou ela de uma escada. E ela não me perdeu por pouco, por pouca coisa, mas sofreu muito na gravidez. E o meu pai, ele era muito zeloso pela gravidez. Ele tinha muito ciúmes de mim já ainda no ventre. Então ele não deixava minha mãe fazer nenhum tipo de esforço. Então ele estava sempre ali meio que super protegendo a minha mãe. Isso virou um sufoco, a minha mãe grávida, né? E assim, o humor já altera e minha mãe brigava, eles entravam na discussão. Ele evitava bater porque estava grávida de mim, mas teve um dia que ele não aguentou e deu um empurrão nela, ela caiu ali da escada. E isso desenvolveu uma coisa muito peculiar. A minha mãe, por apanhar sempre do meu pai por causa de mim, ela desenvolveu uma certa mágoa por mim, desde pequenininho. Então eu cresci em um lar onde eu tive que tentar agradar minha mãe o tempo todo.
tempo todo eu tentava agradar minha mãe, eu tentava me superar. Só que eu era uma criança cheia de traumas, então eu era uma criança grande, eu sempre fui uma criança muito além da minha idade em relação à estatura física. E, e assim, a gente sempre morou em barraquinho, lugares muito apertadinhos. Ia na cozinha, esbarrava, quebrava um copo. Aquilo lá gerava xingamento, agressão. Já apanhei porque quebrei coisa dentro de casa. Apelidos, entendeu? Você é um lerdo, não presta atenção em nada, imprestável, só presta para me dar trabalho. Então eu cresci ouvindo essas coisas. E quando eu era muito pequeno, ali quando eu tinha entre os meus dois, que é a fase de consciência que eu lembro, entre os meus 2 e 7, 8 anos de idade, eu era um menino muito tímido, muito fechado. Sempre fui muito sozinho. Sempre estava sozinho. Porque era um menino magro, né? Algo que é uma virtude, que é a cor da minha pele, para os outros era um defeito. Então eu era alvo de muito, hoje a gente chama de bullying, né? Na época eram apelidos maldosos. Eu era alvo de muitos apelidos maldosos, as pessoas me criticavam, as pessoas me xingavam. O meu nariz era grande demais, a minha cabeça era grande demais, a minha orelha era grande demais, e eu era uma pessoa totalmente inadequada, então eu nunca me adaptei aos lugares em que eu vivia. Isso na escola, na igreja católica, quando eu ia fazer catequese, tinha uns menininhos lá que faziam bullying de mim. Então eu comecei a andar sozinho. Eu fiquei muito introspectivo durante muitos anos da minha vida. Mas também chegou uma época, a época da adolescência, que os apelidos eles aumentaram ainda mais. E ainda havia briga entre o meu pai e a minha mãe na minha pré-adolescência. Quando eu estava ali com 10 anos de idade, eu já era praticamente já tinha a estatura de um pré-adolescente, de um adolescente de hoje. E ainda rolava briga. E aí eu já tinha um pouco mais de força física, já era grande. E aí eu já não deixava mais aquilo acontecer. Eu e meu irmão. Eu ia para cima do meu pai, já empurrava ele no canto, ele vinha bater na minha mãe utilizava a gente como uma arma. Vem, bate agora meus filhos cresceram, bate agora. E a gente ficava ali naquele meio. Então eu já precisei bater no meu pai, por exemplo, porque eu cresci ele espancando a minha mãe. Aí você pode até pensar, poxa, mas né, isso mesmo, mereceu. Mas você não sabe qual é o sentimento de um filho, você saber que a pessoa fez você, colocou você no mundo, e você está batendo nela. Não interessa o motivo, ainda que seja para defender, mas você está batendo naquela pessoa. Na pessoa que te gerou, você está batendo nela. Então aquilo causava um sentimento muito ruim em mim. E eu vivi no meio dessa confusão. E por que eu fui parar? Eu contei a história lá do começo. Por que eu fui parar nas ruas? Por que eu virei menino de rua e o meu irmão morou muito mais tempo na rua ainda do que eu? Meu irmão morou anos, eu morei meses. Meu irmão morou anos na rua, cresceu nas ruas. Por que nós crescemos nas ruas? Hoje é claro saber disso, hoje é claro enxergar e entender isso. Nós fomos para as ruas porque a nossa casa era um inferno, não era o nosso lugar favorito. A gente não tinha paz, a gente era xingado, a gente era maltratado, tinha briga, e a gente cansou daquilo. E a gente inconscientemente foi para a rua. Então tudo que oferecia, qualquer forma de alegria, qualquer forma de alívio, de recompensa daquele peso todo que a gente vivia, a gente aceitava. Então, nessa época eu comecei a usar drogas, eu era muito carente, me aproximei de pessoas que abusaram de mim. Eu fui preso, dormi na cadeia, dormi na delegacia da criança e do adolescente, no DCA, passei uma noite apanhando da polícia para confessar um crime. Então, assim, vivi uma certa época da minha vida um inferno. E nesse período de adolescência, entre 10 e 13 anos, eu me tornei um adolescente extremamente revoltado. Aí eu tirei aquela introspecção, continuava ainda com aquele negócio de viver sozinho, de morar sozinho, de querer estar sozinho, não gostava de pessoas, era avesso a pessoas, tinha dificuldade com a minha mãe, porque minha mãe me humilhava, porque ela odiava o meu pai. Então ela odiava o meu pai batia nela por causa de mim, e aí ela descontava, como ela não podia descontar no meu pai, ela descontava em mim. E eu cresci ali no meio disso, dessa confusão. E eu me tornei um cara revoltado, reativo. Então eu tive que me defender a vida inteira. A vida inteira eu precisei defender minha mãe, me defender meus irmãos. E aí eu cresci assim. Então eu era um cara totalmente tóxico, contaminado, um cara que destilava veneno.
Eu não gostava de pessoas, só que as pessoas elas insistiam em se aproximar de mim, e pessoas boas. Então, assim, eu era um cara que eu era simpático, tinha uma certa facilidade para fazer amizade, mas se você pisasse no meu calo, ainda que fosse falando algo correto, algo certo, eu não admitia. Então eu partia para agressão verbal. Então fui um cara que precisei ler muito, me articular muito para argumentar muito. Então acabou que eu cresci assim e tive muito problema com pessoas. Eu era um cara totalmente antissocial, porque eu fui treinado assim. Eu era totalmente antissocial, mas eu tinha um enorme desejo de ajudar os que sofrem, porque eu havia sofrido. Muitas pessoas, enquanto eu estava na rua e enquanto eu ainda não era da igreja, muitas pessoas chegaram até mim pregando o evangelho para mim de uma forma muito burra. Sabe, Jesus te ama, entregava um panfletinho, chegava lá, entregava um panfletinho. Jovem, Jesus te ama, se converta que não você vai para o inferno. Então assim, isso nunca funcionou comigo. Cara, eu estava cansado de sofrer. A minha alma estava amargurada. Eu cresci com um problema dentro da minha casa. As pessoas me humilhavam na rua. As pessoas eram preconceituosas. Quando eu era adolescente, eu era o gay da turma. Por quê? Porque eu não tinha namorado, eu era sozinho, então eu sofri muito preconceito. Não foi só preconceito por causa da minha cor que eu sofri. Quem me dera que tivesse sido só isso. Eu sofri preconceito por morar nas ruas. Eu sofri preconceito porque eu já tinha uma certa idade para ter namorada e eu não tinha namorada. O primeiro namoro que eu tive, eu tinha 20 anos de idade. Então, assim, eu era uma criança totalmente complexada. Uma pessoa totalmente complexada. Por que eu era totalmente complexado? Porque o ambiente me treinou assim. Então, quando a pessoa vinha falar de Jesus para mim, se ela vinha falando que eu ia para o inferno, isso despertava uma ira, uma raiva dentro de mim. Eu não queria ouvir pessoas que iam me falar que eu ia para o inferno. Eu não queria ouvir esse tipo de pessoa. É a forma mais burra de se pregar o evangelho para uma pessoa. E aí eu só entreguei a minha vida para Jesus Cristo. Agora vem a história, por que eu achei refúgio na igreja e eu fui para a igreja? Essa é a minha história. Muitas pessoas vão por outros motivos e eu fui por esse. Por que eu achei refúgio na igreja? Porque o dia que eu ia, na semana que eu estava indo ali vingar a morte do meu pai, me preparando, articulando ali, arrumei uns caras ali, uns comparsas. Naquela semana eu fui convidado para ir para a igreja por uma pessoa amorosa, um cara amoroso, Paulinho, o nome dele. Ele tocava violão, eu amava o som do violão. E às vezes ele morava ali parede e meia com a minha casa. Às vezes eu ficava ali no muro só ouvindo ele cantar os hinos da igreja. Só que eu não dava o braço a torcer, nunca ia para a igreja com ele. Mas ele sempre me convidava para a igreja de uma forma diferenciada. Ele começou me convidando a ir para a igreja, primeiro me fazendo participar da vida dele. Os filhos deles eram mais ou menos do meu tamanho, que se tornaram os meus irmãos, porque eu acabei sendo adotado por essa família, depois que eu perdi o meu pai. E os filhos dele se tornaram meus irmãos, que é o João Paulo, o Jordan, e aí a Vitória, que nasceu um tempo depois. Então, antes de me levar para a igreja, essa pessoa me levou para dentro da casa dele. Então ele me deixou brincar com os filhos dele, ele ensaiava lá as músicas com o filho dele, ele começou a me ensinar os primeiros acordes do violão. Eu comia o mesmo almoço que os filhos dele comiam. Aí a casa dele estava em construção, ele me chamava para ajudar junto com os dois filhinhos dele. A gente terminava ali, todo mundo ali, suado. Aí que hoje é a minha mãe de criação, minha mãe que eu adoro, ela fazia uma lasanha, colocava todo mundo na mesa. Então ele me incluiu na família dele. E aí depois, um dia que eu estava revoltado, perdi meu pai, ele foi lá e falou, meu filho, vamos para a igreja comigo. Então, antes de ele me ganhar para Cristo, ele me ganhou para ele ganhou o meu coração, ele se tornou meu amigo. Então, eu fui para a igreja. E quando fui para a igreja, eu tive um encontro com Deus. Fui para a igreja, naquela noite eu estava drogado, revoltado, me droguei a noite, ali o dia inteiro para a noite ir cometer o crime. Armado, os meus comparsas armados. E ele passou para ir para a igreja e ele me chamou e ele falou, vamos para a igreja hoje comigo? E eu falei, poxa, eu estou indo ali fazer um negócio muito importante, não posso. Ele, não, esse negócio pode esperar. Vem comigo, o João e o Jordan vão cantar lá hoje. E eles acabaram cantando mesmo. Lembra até a música, Jesus, Jesus, meu pastor querido, mesmo sendo criança, quero te adorar. E eu fui. E eu disse não para os caras que estavam ali comigo para poder cometer aquele crime. Disse sim para o meu, que se tornaria uma das peças fundamentais da minha vida. Faria por mim aquilo que o meu pai jamais havia feito.
E eu fui com ele para a igreja, e aquela noite cantaram a música, eu já conto essa história várias vezes. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eles cantaram essa música, e essa música, eu estava sentado ali no banco, mesmo drogado, doidão, né? Essa música começou a penetrar no meu coração, é como se alguém estivesse falando no meu ouvido ali, eu pessoalmente ali, tete a tete comigo, face a face. Olha, você é um ser, você é alguém importante para Deus. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Por isso, levante, cante, exalte ao Senhor. A parte mais linda que eu achava, você tem um valor. Nunca ninguém havia falado para mim, havia dito para mim que eu tinha um valor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você tem um valor. E ali eu me converti. E foi uma conversão radical. Deixei de andar com os caras. Naquela mesma noite, um irmão meu foi preso. Eu deixei de andar com os caras tentando me puxar de volta. E eu, meu irmão, não vou, sou radical, mudei minhas vestes, mudei tudo. Comecei a ser praticamente ali piolho daquela igreja. Estava sempre na igreja. E comecei a aprender, comecei a estudar a Bíblia. A Igreja Batista, eles são muito dedicados à Bíblia, então comecei a estudar muito a Bíblia. Igreja Batista Betsaida, primeira igreja da minha vida. E ali eu comecei a ser renovado, a minha vida começou a ser transformada. Fiquei 6 ou 7 anos na Igreja Batista Betsaida. Fui totalmente curado na Igreja Batista Betsaida? Claro que não. Parei de fumar. Levei 1 ano para deixar de fumar. E o pastor, ele nunca me julgou porque eu ia para a igreja, saía da igreja, acendia o cigarro e ia para casa fumando. Pelo contrário, eu queria desistir. E ele falava, Glauco, você fumou durante vários anos. Você quer parar de fumar instantaneamente. Esses casos acontecem entre 1 e 1 milhão. Sabe, calma. Deus que chamou você vai libertar você. Fique em paz. Você quer parar? Isso machuca você? Você vai parar. Não seja tão exigente com você. Calma, o Espírito Santo vai agir dentro de você. Na hora certa você vai parar. Então aquele pastor, ele me amou. Aquele pastor, ele me acolheu. Aquele pastor, ele me aceitou. Por que que hoje eu sou cristão? Eu não sou cristão. Eu vou falar isso, pode ser um choque para você que é pastor. Eu sou cristão por causa de seres humanos. Seres humanos que me deram bons exemplos de cristãos. Seres humanos que me fizeram sentir o desejo de ser cristão. Depois eu fui conhecendo o alvo do evangelho, que é Cristo. Eu fui cristão porque eu queria ter a família do Paulinho e eu não tinha. E aí ele acabou me adotando para fazer parte da família dele. Eu queria ser feliz, eu queria ter paz. Eu tentei me matar ao longo da infância 2 vezes. Coloquei a garruncha na boca, apertei, a arma travou. Mascou, falhou. Eu estava cansado de sofrer. Ainda adolescente ali, mas estava cansado, não aguentava mais. Enquanto as pessoas falavam, Jesus te ama, aceite a Jesus ou você vai para o inferno. Eu odiava essas pessoas. Que Jesus é esse que me ama e vai me mandar para o inferno? Sem saber da minha história, sem me dar uma chance de transformação, sem me ouvir. Que tipo de Jesus é esse? Que não acredita em mim, que não me dá o tempo necessário para eu me recuperar.